Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de poder gravar mais um vídeo para o canal. Um breve estudo da Palavra de Deus no livro de Isaías 49, versículo 15, que diz assim para nós: Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu todavia me não esquecerei de ti. Veja, a mãe que teve um filho do seu ventre, ela pode até esquecer dele, mas Deus nunca se esquece de nós. Quero aqui agradecer a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para nos ajudar. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, nos dê a honra da sua inscrição, nos ajude para que o canal possa crescer cada vez mais. Amém? Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim para nós, que tem como epígrafe: Deus não esquece de você. Embora o amor de uma mulher por seu filho seja resultado de uma ligação física, ela poderá esquecer-se dele. Porém, Deus jamais se esquecerá de seus servos, tementes que invocam seu nome. Isaías 49:15 declara que esse esquecimento é simplesmente impossível. Esquecer é apagar da lembrança, pôr de lado, desprezar, perder o amor, a estima, procurar não se lembrar, tirar da memória. Tudo isso é esquecimento, né? Apagar da lembrança, pôr de lado, desprezar, perder o amor. Tudo isso acontece a uma pessoa, não só uma mulher, mas também um homem. Homem também despreza o seu filho, esquecem dos seus filhos, mas Deus não esquece. Primeiro ponto para nós vai dizer assim: existe pelo menos 3 possibilidades que fazem a mãe esquecer do seu filho. Primeiro, subponto, a mãe pode ser desnaturada. Aquelas que jogam criança na lata do lixo, isto é, fruto da insensibilidade, da crueldade. Esta insensibilidade é causada muitas vezes por uso de drogas, talvez por uma gravidez precoce, ou porque a mãe perdeu a motivação pela vida. Neste contexto, pode estar associada à baixa estima. É claro que tem muitas mães que são, né, usuárias de produtos químicos, e com esse uso termina perdendo a sensibilidade pelos seus filhos e desprezam, jogam lata no lixo, abandonam, não querem mais saber. Isso também pode acontecer. Uma gravidez precoce, uma gravidez não desejada, também faz com que elas abandonem seus filhos. Segundo subponto, a mãe pode estar sofrendo alguma crise muito forte. Uma mulher que vive uma crise conjugal, por exemplo, pode desprezar o seu filho. Geralmente, quando o relacionamento entre marido e mulher não vai bem, a criança absorve o sentimento de medo, solidão e abandono por parte dos pais. Os pais não se dão bem e terminam resultando disso abandonando seus filhos, desprezando os seus filhos e não querem nem muitas vezes saber dele. Isso também pode acontecer. Terceiro subponto, a mãe pode estar sofrendo algum problema patológico, algum problema mental grave poderá fazer com que ela se desligue da realidade da vida. A mãe pode estar enfrentando algum problema ligado à área biológica, familiar, emocional e econômica. É claro, tudo isso pode acontecer, às vezes um problema mental, e a mulher, né, sai da sua realidade normal e termina desprezando seus filhos, abandonando, não quer nem saber de filho, não quer nem saber de marido, não quer nem saber de nada. Isso pode acontecer. Segundo ponto, Deus não esquece de nós, porque Ele é onipresente. Nada escapa do seu olhar. Deus não se esquece do seu povo, porque está vendo todos os dias. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Provérbio, capítulo 15, versículo 3. Provérbio 15 e o verso 3. Que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Então não tem como se esconder dele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo tudo. Por isso que ele não se esquece de ninguém. Segundo subponto do segundo ponto, onisciente, conhece todas as coisas em vossa vida, em nosso organismo, em nosso ser, que nós mesmos desconhecemos. Salmo 139 e Mateus 10:30. Né? Porque ele sabe de tudo, conhece tudo sobre nós, não tem como nós nos escondermos de Deus. Nós podemos nos esconder das pessoas, mas de Deus nós não nos escondemos, porque Deus
sabe de tudo a nosso respeito. Mateus 10:30. Mateus 10:30, que diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Tá vendo? Ele sabe até a quantidade de cabelo que tem nas nossas cabeças. Deus, ele sabe de tudo a nosso respeito. Não tem como nos esconder dele. Uma pessoa pode até se esquecer de outra, mas Deus não esquece, de maneira nenhuma. Quanto mais frequente que for o contato com uma pessoa, mais difícil será a possibilidade dela esquecê-la, é claro. Por isso, cada vez mais que estamos mais próximos de Deus, Deus jamais nos esquece. Cada vez que nós estamos buscando mais a Deus, Deus jamais nos esquece. Terceiro ponto, do segundo ponto vai dizer assim: a mente de Deus é eterna. Deus não fica velho. O mesmo não acontece com o ser humano, cujo processo de degenerativo celular aumenta conforme a idade. Salmo 90 e o 9. Salmo 90 e o 9. Diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, como uma história ligeira, como uma fumaça. Os nossos dias, eles são ligeiros, vai se acabando rápido. E o versículo 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos, porque as coisas passam muito rápido, o tempo passa muito rápido, e a gente vai envelhecendo, vai se degenerando, né? Vai ficando cada vez mais fraco, a nossa estrutura celular vai diminuindo, tudo vai diminuindo. O homem idoso tem suas mãos trêmulas, escuta menos, sofre de amnésia, mas Deus não se esquece de nada. Deus não esquece nada. Amós, capítulo 8 e o versículo 7. Amós 8 e 7. O homem vai envelhecendo, vai degenerando, vai ficando com a mente fraca, mas Deus não esquece. Diz aí Amós 8 e 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Tá vendo? Ele não esquece de nós de jeito nenhum. Não tem como Deus nos esquecer de nós. Terceiro ponto desse nosso breve estudo diz assim: Deus não se esquece dos seus filhos. Primeiro subponto: porque eles são a coroa da criação. O homem vale mais do que todas as plantas e animais. Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Mateus 6, versículo 25 e o 26. Que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que ela? Claro, o ser humano é mais valioso do que uma ave, do que um pássaro, do que um animal. Porque ele é a coroa da criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus nunca se esquece dele. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, o inimigo tenta derrubar o homem. É claro, o inimigo tenta de todas as formas derrubar o homem, porque o homem é a coroa da criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E Deus de maneira nenhuma se esquece do homem, porque ele foi quem criou o homem. Como é que ele vai esquecer de uma coisa que ele criou? Segundo subponto: por causa do seu imensurável amor, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5 e o versículo 8. Romanos 5 e 8. Romanos, capítulo 5 e o versículo 8, que vai dizer assim para nós: Romanos 5 e 8. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, nós ainda éramos pecadores, mas Cristo morreu por nós. Cristo nos amou, né? A Bíblia vai dizer que lá em 1 João capítulo 4, verso 19, que nós o amamos, que ele nos amou primeiro. Ele quem foi que nos amou primeiro. Por isso que ele diz que a palavra de Deus diz lá em carta de Paulo Romano capítulo 5, verso 8, que
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A essência do caráter de Deus é amor. 1 João 4,16. O caráter de Deus é isso, amor. Por isso, o amor dele é tão grande por nós que ele não nos esquece. 1 João 4,16, que vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Tá vendo? Quem está em amor, né? Quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, se nós amamos, Deus está em nós, porque ele nos amou primeiro. Terceiro subponto vai dizer: por causa de suas misericórdias, né, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Lamentações capítulo 3, verso 22. A santidade de Deus rejeita o pecado, mas quando vê a situação de pecado, as misericórdias do Altíssimo entram em ação. É por isso que ele está sempre presente, olhando para você e não o destrói. Tá vendo? A misericórdia dele é imensa. Mesmo o pecado, querendo nos destruir, querendo acabar conosco, mas Deus entra em ação através da sua graça e nós não somos destruídos por conta do amor de Deus. Quarto subponto: por causa de sua grande fidelidade, Deus é fiel, prometeu enviar Jesus para morrer por nós e cumpriu a sua palavra. Por isso ele não pode esquecer-se de nós. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e o 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Veja, as misericórdias de Deus não têm fim. E ele nunca, da mesma forma, ele não esquece de nós por isso, porque ele não consegue esquecer de ninguém. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tá vendo? Novas são a cada manhã. Tá vendo? Por isso é que nós não somos consumidos por conta das misericórdias de Deus. Ele sabe o que está acontecendo na vida de cada ser humano. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2 e 13, que diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Tá vendo? Mesmo o homem sendo infiel para com Deus, Deus é fiel ao homem. Mesmo o homem não querendo nada com Deus, mas Deus enviou Jesus para morrer pelo homem. Tá vendo? Tudo isso Deus fez por quê? Por amor. Ele é verdadeiro, Romanos 3, verso 4. E vela por sua palavra para cumprir, Jeremias 1 e 12. Por intermédio do seu Espírito, ele roga por nós, Romanos capítulo 6, ou capítulo 8, versículo 26. Para concluir, Deus cumprirá todas as suas promessas na vida do crente e trará a resposta, mesmo que tenha de interferir em todos os problemas terrenos. Na hora certa, ele abençoará, não se esquecerá dos seus filhos. Ele nos conhece, sabe de tudo e age por nós. Deus sabe de tudo, ao meu e a seu respeito. Ele nunca se esquece de mim e nem de você. E no momento certo, ele vai agir para mim e para com você. No momento certo, ele vai agir ao meu e ao seu favor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.